Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem provocadora sobre o papel que a ficção científica tem na nossa vida. A gente costuma ver como puro entretenimento, né? Mas a análise de hoje sugere que ela pode ser, na verdade, uma das ferramentas de controle mais geniais já criadas. Vamos entender isso melhor? E tudo começa com essa frase de impacto. A ideia é que existem coisas acontecendo bem debaixo do nosso nariz que a gente talvez prefira simplesmente não ver. E por que a gente não estaria preparado? Bom, porque como sociedade a gente se sente atraído por histórias mais confortáveis, sabe? Narrativas que deixam a gente mais tranquilo. A verdade, muitas vezes, é um remédio amargo, difícil de engolir. E aqui fica o convite para descer por uma dessas tocas de coelho. A teoria propõe que existem vários níveis de realidade. E essa análise vai nos guiar por um caminho que questiona a própria ideia que a gente tem de progresso. A tese central de tudo isso é que estamos dentro de um grande jogo de controle social. Um jogo onde a ficção científica não é só uma espectadora, não. Ela é uma peça-chave no tabuleiro. Então, vamos mudar um pouco o nosso jeito de olhar para a ficção científica. Ela deixa de ser só sobre naves espaciais e robôs e passa a ser vista como uma força cultural poderosíssima. Pensa bem, se você consegue moldar como toda uma sociedade imagina o futuro, você, na prática, começa a controlar o caminho até ele. Mas, para a gente entender a sofisticação do método de hoje, primeiro a gente precisa olhar para trás, para a forma antiga de controle. Uma forma bem mais direta, baseada numa emoção muito básica. O modelo antigo era simples e, vamos dizer, bem brutal. A obediência vinha na base do medo. Medo dos reis, medo dos deuses, medo de uma punição terrível não só aqui em vida, mas depois também. Era um sistema que funcionava, claro, mas tinha uma falha crítica. E a falha é essa: a natureza humana. Sempre aparece alguém que questiona, que desafia as regras, o tal do gatinho rebelde da ninhada. Com o tempo, novas ideias foram surgindo e aquelas correntes antigas do medo começaram a quebrar. Precisava de uma nova estratégia. E é aqui que a gente chega no ponto de virada de toda essa teoria. Uma mudança total de estratégia, que troca a força bruta pela sedução. Olha, esse slide aqui é basicamente o resumo da ópera. A gente sai de um controle baseado no medo, que usava a religião como ferramenta principal, para um controle baseado no desejo, onde a tecnologia é a grande estrela. O objetivo não é mais a obediência forçada, e sim uma docilidade voluntária. E como isso funciona na prática? Primeiro, a ficção científica planta a semente, mostra futuros incríveis, cheios de tecnologias que facilitam a vida. Segundo, a gente começa a desejar loucamente aquele futuro. E terceiro, esse desejo todo por conforto e praticidade nos deixa mais dóceis, mais abertos a aceitar as condições para chegar lá. Agora vamos ver como isso se encaixa na nossa realidade hoje. Porque, segundo essa linha de raciocínio, todo esse conforto tecnológico tem um preço. Um preço que não vem na etiqueta. E essa linha do tempo ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só, por milênios, o progresso foi lento, gradual. De repente, nos últimos 200 anos, a gente deu um salto que parece quase artificial. Fomos da carroça à computação quântica num piscar de olhos histórico. A análise aqui faz uma analogia perfeita com o Um Anel do Tolkien. Uma tecnologia que prometia poder, prometia satisfação, mas que, no fundo, só tinha um objetivo: escravizar quem a usava. A promessa era o disfarce, o controle era o objetivo final. E as peças desse mecanismo moderno são as tecnologias que a gente usa todo santo dia. Elas não são ferramentas isoladas. Juntas, elas formam um sistema perfeito, desenhado para nos dar prazer e conveniência instantâneos, enquanto, de forma bem sutil, nos tornam cada vez mais dependentes. E aqui, a teoria aponta para um paradoxo social fascinante. As gerações mais velhas, que viram essa transição acontecer, muitas vezes resistem, lutam contra essa perda de autonomia. Já as gerações mais novas, que nasceram dentro desse sistema, muitas vezes abraçam tudo sem nem questionar. Para elas, esse é o normal. E tudo isso nos leva ao clímax do argumento, um ponto em que a teoria deixa de ser algo abstrato e se torna uma questão profundamente pessoal. A grande sacada dessa perspectiva é clara. Não se deve esperar uma tirania óbvia, com correntes e prisões. A forma mais eficiente de controle vem disfarçada de ajuda, de conveniência, de promessas de uma vida mais fácil e melhor. E aqui a pergunta se torna meio inevitável, né?
Quem, em sã consciência, estaria disposto a abrir mão do celular, da internet rápida, dos streamings, de toda a comodidade que a tecnologia nos dá? Essa é a alternativa. Se a resposta for não, então a próxima pergunta é se a gente está disposto a aceitar o custo que não aparece. Um custo que não é pago em dinheiro, mas talvez em autonomia, em privacidade, em livre-arbítrio. E no fim, é isso. A análise nos deixa com essa pergunta final, mas não nos dá a resposta. É um convite para cada um de nós olhar para a própria relação com a tecnologia e se perguntar que tipo de futuro a gente está de fato construindo a cada clique. A escolha, no fim das contas, parece ser nossa.